Eu sou Carolina Panini e esse é o projeto Transforme Sua Arte em Empresa Criativa através do PROAC Lab. E eu tô aqui hoje para falar um pouco para vocês como fazer com que o projeto de arte de vocês se torne algo rentável, que vocês passem a ver a arte de vocês como negócio. Eu não vou ensinar vocês a ganhar milhões, isso aqui também não é uma chamada para uma jornada de negócios totalmente online, totalmente gratuita, não sou coach, não é nada disso. Eu tô aqui para falar para vocês como eu fiz com a Caçambaria, que é o meu projeto criativo, é a minha empresa criativa que já existe há 9 anos e como ela se transformou ao longo desses anos, e eu vou ensinar para vocês o caminho de como fazer com que a arte de vocês vire um negócio criativo. Olá, eu sou Carolina Panini e eu tô aqui hoje no Mas o que é um negócio criativo? O que é empreendedorismo criativo? Então, empreendedorismo criativo nada mais é do que aquilo que tem como principal fonte geradora de receita, geradora de valor, a criatividade. Aquilo que só você faz ou aquilo que você faz de uma maneira diferenciada, enfim, aquilo que tem um toque especial, que tem a criatividade como principal eixo do negócio. Eu vou dar para vocês alguns exemplos e vou falar um pouquinho sobre o conceito. Então, o que é? Os setores criativos são todos aqueles cujas atividades produtivas têm como processo principal um ato criativo gerador de valor simbólico, elemento central da formação do preço e que resulta em produção de riqueza cultural e econômica. Parece confuso? Vamos para a prática, vocês vão entender agora. Vocês estão vendo essa imagem? É uma caneta Bic convencional. Quanto custa aproximadamente uma caneta Bic? R$ 1,50, R$ 2,00? Quando a gente fala de uma caneta Bic com designer, um pouco mais confortável, uma carinha diferente, uma coisinha mais bonitinha, já passou para R$ 10,50, hoje em dia pode encontrar até a uns R$ 14, R$ 15 uma caneta como essa. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra imagem. Tá aí essa imagem, esse desenho incrível feito exclusivamente com caneta Bic. Para fazer esse trabalho, o artista precisou de uma folha A3 e de umas 4, 5 canetas Bic aí para dar conta de fazer esse desenho. Olha o valor agregado no trabalho do artista. Esse é, na prática, o que é um projeto criativo. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo pessoal, um exemplo meu da Caçambaria. Essa poltrona foi retirada da rua, ela foi retirada de dentro de uma caçamba. Então o custo da poltrona no primeiro momento foi custo zero. O custo de material, entre tecido, linha, botões e os consertos que precisaram ser feitos na poltrona, ficou em torno de R$ 78. O valor de mercado dessa poltrona, ela foi vendida pela internet o valor de R$ 750. Então todo o valor nela tá pelo fato dela ser uma poltrona exclusiva, artesanal, fabricada à mão, com designer, com cuidado aí na escolha do material que foi usado. Então esse é o diferencial. O principal valor que agregou, o principal elemento que agregou valor para essa poltrona foi a criatividade. E quem é que faz parte desse mercado? Deixa a moto embora. E quem é que faz parte desse mercado? Qualquer trabalho que tenha criatividade como eixo principal. Moda, designer, questões relacionadas à sustentabilidade, literatura, música, teatro, enfim. Todas essas categorias, hoje em dia game, gastronomia, são muitas categorias. Todas elas que têm a criatividade como principal foco, como principal eixo, faz parte do setor econômico da economia criativa. E por que transformar a sua arte em um negócio criativo? A gente é acostumado, desde criança, a gente sempre escuta falar que arte não é trabalho, né?
que a arte é hobby, é lazer, é a coisa que a gente faz no nosso tempo livre. Mas na verdade, a gente precisa mudar essa percepção e passar a entender a arte com um potencial econômico, transformador, inclusive de transformação social para a nossa comunidade, para a nossa cidade. Então, propor projetos criativos e conseguir se manter, conseguir pagar as contas com o seu projeto criativo, já é uma revolução dentro do que a gente está habituado como mercado. Então, por isso é muito importante que você, artista, tenha essa conscientização de fato se profissionalizar, fazer com que a sua arte de fato vire um negócio. E como fazer isso? Então vamos ao passo a passo. Por onde começar? O que você sabe fazer? Você sabe desenhar, você sabe pintar, você sabe cantar, você sabe interpretar, você sabe escrever poesia, você sabe cozinhar muito bem. O que você sabe fazer? Qual que é a sua arte? Qual que é o seu diferencial? É importante que você direcione aquilo que você sabe fazer melhor. Claro que todo mundo que tem uma criatividade aflorada sabe fazer muitas coisas, isso é comum. Mas e também é importante, e você vai fazer essas outras coisas no decorrer do seu projeto. Mas é importante que você tenha um foco, que você tenha aquilo que você sabe fazer melhor. Agora eu vou dar uma dica de um livro que é da Rafa Capai. Esse livro é muito legal, eu gosto muito da Rafa, ela tem um canal no YouTube, vale a pena vocês conhecerem, e é o Empreendedor Criativo Sim Senhor. Ela fala que a gente tem que ser canivete suíço, porque de fato, a gente tem que aprender a fazer muitas coisas. Então a gente tem que aprender a fazer postagem na internet, a gente tem que aprender a fotografar, editar foto, editar vídeo. A gente como criativo tem que ter muitas habilidades, mas quando o nosso trabalho não tem um foco, ele tem muitas interferências de outras coisas, ele acaba perdendo valor. Por isso que é muito importante vocês focarem em uma habilidade só, porque senão vocês vão virar... O pato, ele não anda direito, ele não nada direito e ele não voa direito. Então, às vezes, quando você quer fazer... Isso é muito comum, principalmente no artesanato. Artesanato, às vezes, você tá numa feira, você vai numa banquinha e a mesma pessoa faz artesanato com EVA, decora a garrafa, faz crochê e fica aquela banquinha bagunçada, né? Ela não tem nada que ela se identifique e que tenha a identidade daquela marca por detrás. O importante é você criar a sua arte e o seu trabalho com uma identidade, que as pessoas, quando te vê e vê o seu trabalho, vai conseguir entender isso como sendo algo único, como sendo você. Vamos lá, então você já identificou aquilo que você sabe fazer de melhor? Então agora a gente vai identificar qual que é o seu mercado. Então a identificação de demanda. O que não existe, qual é o problema que você vai resolver, o que a sociedade está precisando, o que pode ser um diferencial para o seu negócio, o que ninguém mais faz. Essa é a ideia, então você vai responder todas essas questões de acordo com aquilo. Então, por exemplo, se você é músico, o que não tem no mercado? O que pode ser um diferencial? Que tipo de música? Que estilo? Ou então, se você é artesão, o que você pode fazer para resolver o problema de alguém? Você tem que pensar no seu projeto construindo algo que seja útil para a sociedade, né? Então, por exemplo, o meu projeto, a Caçambaria, é um projeto que eu identifiquei uma demanda tanto de excesso de resíduos aqui na cidade onde fica o meu ateliê, em Jaú. Então tinha muito resíduo de móvel, as pessoas deixavam os móveis antigos na rua. Então eu recolhia esses móveis e repaginava, transformava e colocava para vender pela internet. Então foi uma identificação de demanda tanto de material, de matéria-prima, quanto de cliente, porque as pessoas querem casas despojadas, coloridas, com móveis únicos. Então é isso que você tem que fazer. O que você faz de melhor? Tem gente para consumir? Quem são essas pessoas? Não vai ser diretamente pessoas, eu vou fazer para vender para instituições. Quais vão ser essas instituições? Empresa? Governo? Aonde você vai? SESC, né? Sistema S? Aonde você vai conseguir gerar receita, né? Onde você vai conseguir pessoas para consumirem aquilo que você está se propondo a fazer. Então, faça esse exercício de você identificar a demanda, tanto de matéria-prima quanto aquilo que você está se propondo a fazer, como de quem vai consumir aquilo que você está se propondo a fazer.
Essa arte agora que entrou aí pra vocês, ela é uma arte que fala sobre identificação de demanda. Então é esse caminho aí que eu narrei pra vocês. Eu mandei essa arte numa proposta de um site que chama It's Know, que ele era voltado a projetos criativos, a inovação, um projeto super bacana que ele remunera quem manda ideias pra eles. E dentro desse site eles fizeram um concurso pra entender quem são os empreendedores criativos do Brasil. E eu mandei. Então tá aí, ó, tem uma fotinha minha, eu, Carolina, brasileira. Aí eu mostrei a minha casa, né, uma sala ali que saiu tudo da rua. Tem uma poltrona, tem ali alguns elementos de decoração que saíram todos da rua. E daí eu coloquei, tem o cachorrinho deitadinho ali na poltrona, que é o Toninho. Ele também saiu da rua. Enfim, eu coloquei, fiz essa brincadeira, coloquei que houve uma identificação de demanda e a partir dessa identificação de demanda, a criação de um projeto de empreendedorismo criativo. Essa foi a minha trajetória. Seria legal vocês pensarem na trajetória de vocês. Tudo isso é para mostrar que a gente tem que ter um propósito. O nosso negócio criativo tem que ter a ver com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente faz. Então eu tenho uma vida com hábitos sustentáveis, eu tento valorizar projetos criativos. Então a gente tem que ter uma unidade naquilo que a gente é com a arte que a gente faz. E uma outra dica de livro bem interessante é esse aqui. Mostre o seu trabalho. O que acontece? A gente que é artista, a gente tem dificuldade de mostrar aquilo que a gente faz, né? E hoje a gente tem a internet muito a nosso favor. Então a criação de blog, você criar um conteúdo mostrando para pessoas aquilo que você de fato é, tem o gabinete de curiosidades, aquilo que faz parte da sua essência, que faz parte da sua vida. Pequenas coisas que moldam aquilo que você é. Quando você traz isso para sua personalidade, para aquilo que você mostra para as pessoas acabam te reconhecendo mais como artista. Então tentar fazer com que tudo seja uma coisa só. Você, o artista, o trabalho que você realiza e a sua vida, para que você mostre isso para as pessoas e você ganhe aí um know-how, um reconhecimento com aquilo que você é e junto com isso com a sua arte. Então essa é uma dica bem legal, 10 maneiras de compartilhar a sua criatividade e ser descoberto. Beleza, Carol. Entendi tudo que você disse até agora, mas como que eu coloco isso em prática? Como que eu vou fazer a minha ideia, eu como artista, aquilo que eu produzo, virar de fato um negócio? Então vamos lá, agora a gente vai entrar na parte do planejamento. O que você precisa, de quem você precisa, de quanto você precisa e para quando você precisa. Essas perguntas que vão aparecer aí para vocês é o que vai te dar o norte dos passos que você tem que traçar, né? Do caminho que você tem que traçar. E também o porquê você precisa. Então vamos lá. O que você precisa? Eu preciso de um espaço, eu preciso de uma ferramenta. Você vai escrever o que você precisa. Você toca um instrumento? Você precisa desse instrumento. Ah, você já tem um instrumento, mas eu vou fazer vídeo aula? Então você precisa de uma câmera, você precisa de um computador. Descreva tudo o que você precisa. Então, o que você precisa, ok? Faça essa lista. Segunda coisa, de quem você precisa. Então, assim, você vai fazer vídeo? Ah, mas você não sabe editar. Você vai precisar de um editor. Vou trabalhar com estamparia, mas eu não sei mexer no programa de estampa. Eu vou desenhar, então eu vou precisar contratar um profissional que vai jogar essa estampa para uma máquina que vai imprimir, né? Assim, você precisa definir quem são as pessoas que você precisa. Então vamos lá, capitulando. Primeira coisa, do que você precisa. Segunda coisa, de quem você precisa. Quem vão ser as pessoas que vão trabalhar com você no seu projeto. Ah, você sabe fazer tudo? Beleza, mas é importante você se aprimorar e saber fazer bem feito, para não ficar também um negócio largado, né? De quanto você precisa? Dinheiro. Não necessariamente só de dinheiro. Tempo também pode ser considerado um fator importante nessa categoria. Então, assim, de quanto você precisa, o que você precisa, né? De quanto de dinheiro, de quanto de financiamento, de quanto tempo de dedicação você precisa para que o seu projeto saia do papel. Anota isso também. Por que eu tô pedindo para vocês anotarem? Porque vocês conseguem visualizar. É claro que vocês assistindo essa aula, vocês vão pensar nas coisas, mas o pensamento às vezes se perde. Então, coloca no papel. Isso vai ser importante no planejamento de vocês.
Depois, para quando você precisa. O para quando você precisa é o cronograma de execução do seu projeto. Então, se organiza. Eu tô num emprego assim assado, eu quero sair desse trabalho daqui tanto tempo. Para eu sair desse trabalho daqui tanto tempo, eu preciso que o meu projeto já esteja encaminhado. Isso vai durar 3 semanas, 2 meses, 1 ano, 2 anos, enfim. Coloca aí certinho o para quando você precisa. Porque se a gente não coloca, a gente deixa passar. Eu falo isso por experiência própria, assim, toda vez que eu tô fazendo um projeto novo e eu não defino uma data, eu não defino para quando que eu quero esse projeto, ele se perde e eu acabo muitas vezes nem fazendo. Então, fica aí a dica, coloca no papel para quando você quer concluir esse projeto. E o porquê você precisa. O porquê, ele vai ser o que vai dar alma para o seu projeto. Ele é o seu propósito, ele é aquilo que faz você acreditar naquilo que você está se propondo a fazer. Então, o porquê, ele é a essência do projeto. Então, por que eu dedico a minha vida à caçambaria? Porque eu acredito que ela é uma forma de ver um mundo mais colorido. Ela é uma forma de tentar diminuir pelo menos um pouco o volume de resíduo do nosso planeta, né? A gente não consegue mudar muita coisa, mas cada coisa que a gente muda é uma coisa que a gente mudou. Vale a pena tentar manter sempre vivo esse porquê. Esse porquê é a essência do seu projeto. Então vamos lá. De novo, o que você precisa, de quem você precisa, de quanto você precisa, para quando você precisa e o porquê você precisa. Então, com essas 5 perguntinhas respondidas, o seu projeto já vai ganhar corpo, você já vai ver ele começando a se materializar. Maravilha! Respondeu todas essas perguntas? Tá aí no caderninho? Anotou cada uma delas? Ótimo, porque agora a gente vai falar sobre formalização. Por que muitas vezes os artistas eles acabam ficando meio implicados que sempre são as mesmas pessoas que são contratadas ou que sempre são as mesmas pessoas que ganham os editais? Justamente porque grande parte dos artistas não vai atrás de fazer documentação. E a documentação ela é extremamente importante para trabalhar para o setor público. Você não consegue prestar serviço para uma prefeitura, para uma secretaria de cultura e turismo, até mesmo para o Sistema S, sem ter documentação. Então não adianta nada você ter um projeto magnífico, você ser um excelente artista, você conseguir fazer um trabalho maravilhoso se você não tem documentação desse trabalho, se você não consegue prestar serviço, emitir uma nota fiscal. Então isso é muito importante. Então você que quer trabalhar como artista precisa se formalizar. E aí existem alguns caminhos. Então o que eu indico, ou que você abra um MEI, você paga um valor pequeno por mês, e dentro desse valor já está incluso o seu INSS, o imposto de renda, e você pode emitir até R$81 mil por ano em nota fiscal. E dentro do MEI existem várias possibilidades de KNAI. O KNAI ele é um número que fala sobre o serviço que você vai prestar. E tem várias possibilidades desse número do KNAI voltados à arte e à cultura. Então, para quem está começando um projeto criativo, o melhor caminho é abrir um MEI. A caçambaria funciona como MEI e eu já trabalho com ela já tem vários anos. Eu cheguei a ficar um período como ME, mas depois acabei voltando para MEI, justamente por conta dos custos. Então essa é a dica que eu dou para vocês. Normalmente as prefeituras têm uma sala do empreendedor, normalmente fica vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então você pode ir até lá que eles vão auxiliar como montar um MEI totalmente gratuito, tá? Claro que você também vai precisar ir na prefeitura, vai precisar ir na Caixa Econômica Federal, porque tem algumas certidões que você precisa ir nesses lugares para conseguir emitir. Mas grande parte delas é tudo online e com certeza vocês vão conseguir ter essa documentação para conseguir concorrer aos editais, para conseguir prestar serviço para uma prefeitura, para uma empresa, para o Sistema S. Enfim, isso é muito importante. Se formalizar é um passo importantíssimo para que o seu projeto fique mais profissional, para que a sua arte de fato vire um negócio, vire uma empresa criativa. Outro empecilho que as pessoas sempre costumam falar é a falta de grana.
né? A gente sabe, artista vive sem dinheiro. Infelizmente, no nosso país, as pessoas não têm o hábito de ver a arte como uma profissão. E a gente também tem um problema que eu considero um agravante, é que a população não tem o hábito de consumir arte. Eu sempre falo isso, quanto você gasta com arte, com cultura, quanto você tira daquilo que você ganha para comprar um trabalho artístico de um amigo. É muito comum, às vezes o amigo vai tocar e aí uma pessoa fala: coloca meu nome na lista. Eu sou amigo do fulano. Pra não precisar pagar o cover. Gente, isso é muito comum. O próprio artista muitas vezes não investe no outro artista. E na verdade tinha que ser o contrário. A gente tem que consumir arte. A gente tem que ter esse hábito de tirar o dinheiro do nosso bolso para comprar arte. E aí o que acontece? Qual que é o cenário do nosso país? As pessoas não têm o hábito de consumir arte, ou seja, ela não dá dinheiro, ela não paga para consumir arte, mas muitas dessas pessoas também não quer que o governo pague. E aí o que acontece com o artista? Morre de fome, deixa de ser artista, muitas vezes abandona. Quantas pessoas talentosas às vezes para com a arte, para de efetuar o seu trabalho como artista, porque não consegue se manter. Isso é muito comum. Então, assim, a gente como artista já tem que pegar esse hábito de valorizar, de consumir e de também sempre falar bem e incentivar e apoiar que hajam as leis de incentivo à cultura do nosso país. Porque hoje a gente ainda depende do Estado para que exista uma cadeia de consumo de cultura, porque é o Estado quem está pagando para que você consuma arte. Então é importante vocês entenderem a cultura como ciclo econômico, como que funciona a cadeia econômica da cultura, porque ela precisa de dinheiro para conseguir se manter. E outra coisa que é muito importante também é que todo o dinheiro investido em cultura, ele se potencializa. Então, para cada R$1 gasto com cultura que o governo coloca na arte, na cultura, ele volta para o Estado como 1,7, através dos impostos, através da movimentação da cadeia econômica. Então, a cultura ela tem um papel muito importante. Inclusive, em outros momentos de crise que a humanidade já passou, foi através da cultura que as economias se reestabeleceram. Nos países de primeiro mundo, no momento de pós-guerra, foi através da arte e da cultura que a economia voltou a se movimentar. Então a gente tem um papel importantíssimo agora nesse momento que a gente está passando, de pensar o nosso valor como artista, de instigar o consumo da cultura para que a gente auxilie nessa movimentação de mercado, para que a gente volte a funcionar economicamente. A gente tem um papel muito importante e muitas vezes os governos não enxergam isso, mas a gente tem esse papel. Então vamos falar de financiamento de cultura, financiamento de arte. Hoje a gente tem as leis de incentivo à cultura, que é uma possibilidade de investimento. Então você apresenta projeto, aí a gente tem, aqui no estado de São Paulo, a gente tem o PROAC, na categoria ICMS, que é através de isenção de imposto, em que as empresas investem através do seu imposto nos projetos, e tem o PROAC Express, o PROAC Editais, que você manda um projeto aprovado, o Estado paga para que você faça o seu projeto, dinheiro depositado para que você execute o projeto. A gente tem também as leis federais, que estão paradas, já tem um certo tempo, mas pode ser que volte em breve, a gente sempre fica de olho, que também é uma possibilidade, que levava o nome de Lei Rouanet, mas hoje em dia não chama mais Lei Rouanet, é só Lei de Incentivo à Cultura Federal, que essa é vinculada à Secretaria Especial da Cultura. Aí a gente tem a possibilidade também de financiamentos coletivos, o que eu acho ótimo, que são plataformas, através de site, você entra nesses sites e propõe um projeto, e as pessoas podem ajudar a que o seu projeto se execute. Eu tenho um exemplo da Caçambaria, que eu queria montar um espaço da caçambaria em São Paulo, lá na Vila Madalena, na Praça Benedito Calixto, porque eu acreditava que meus produtos, eles têm o perfil daquele lugar, daquele espaço. Eu não tinha grana para pagar a galeria, não tinha como viabilizar o projeto, lancei isso através de uma plataforma de financiamento coletivo, e aí as pessoas me ajudaram, as pessoas investiram para que eu conseguisse realizar esse projeto de levar a caçambaria para a cidade grande. E funcionou super bem, foi bem legal, foi um período aí em que as pessoas consumiram, compraram e acreditaram no meu projeto.
projeto. Outra possibilidade é um incentivo privado, é através de patrocínio. Você pode desenvolver planos, cotas para mandar para as empresas propostas para que ela invista no seu projeto com recurso próprio. Isso também é uma possibilidade que funciona. Tem que fazer um material bonito, um material diferenciado, mandar para as empresas para que elas invistam no seu projeto. Você tem que buscar empresas que tenham o perfil do seu negócio. E por último, e o mais difícil deles, que é recursos próprios. É você usar de dinheiro próprio para investir no projeto. Eu sempre falo que quando você vai mandar um projeto, você precisa sempre imprimir num ótimo papel, fazer numa qualidade bacana, diferenciada, porque se nem você investir no seu projeto, como é que você vai querer que as outras pessoas invistam? Então, é importante que você tenha esse cuidado, esse capricho, esse acabamento na hora de apresentar um projeto. Fazer uma impressão colorida, usar um papel de qualidade. Esse tipo de coisa faz muita diferença. Hoje em dia é tudo digital, não precisa mais imprimir. Então contratar um designer para fazer um trabalho bonito, para você fazer um trabalho com uma arte legal. Esse tipo de coisa faz muita diferença na hora da execução do projeto. Então, essas são as fontes de recurso. As leis públicas de incentivo à cultura, financiamento coletivo, incentivo privado e recursos próprios. Poxa, Carol, mas eu não faço a menor ideia de como entrar nesse mercado, eu não sei como descobrir quais são os editais abertos, eu não sei fazer com que o meu projeto entre nesses lugares. O que hoje em dia a gente tem feito muito é se fortalecer através de grupo de WhatsApp, de pessoas que trabalham com cultura, e aí um fica mandando o edital que viu pro outro e assim todo mundo se fortalece. Ou então tem um site excelente que eu sempre acesso e que sempre muito atualizado com os editais abertos, que é o Prosas. Além de entrar no site da prefeitura da cidade de vocês para ver o que está acontecendo, o que a Secretaria de Cultura da sua cidade tem oferecido. Eu vou deixar aqui uma lista de sites para vocês copiarem, que vai ajudar vocês aí em como descobrir quais os editais que estão abertos e acompanhar isso através das redes. Claro que tem outras coisas também. Busquem, se informe, busque fortalecer essas redes de contato com pessoas que já trabalham com cultura na sua cidade, para que você consiga entrar nesse meio e consiga fazer com que a sua arte se potencialize, vire de fato um negócio que te dê condições dignas de trabalhar, de viver, de conseguir se dedicar cada vez mais à sua arte. Eu tenho mais uma dica agora, que é uma dica de leitura, que é da Ana Carla Fonseca, a Cainha, que é o livro Cidades Criativas, o qual ela fala de vários projetos e várias medidas que foram realizadas em várias cidades do mundo para que essas cidades se tornassem cidades criativas. E é encantador quando a gente para e começa a conhecer os projetos, porque você vê que às vezes ideias tão simples podem ser de uma funcionalidade, né, de uma transformação social tão intensa. Então isso é muito importante, assim, a gente se basear em exemplos de coisas que deram certo, de cidades que investiram em arte, que investiram em cultura, de empreendedores que criaram projetos criativos, projetos culturais e passaram a transformar a realidade de suas cidades. Então, assim, essa é uma dica de um livro que eu gosto muito, mas a Ana Carla Fonseca tem vários livros, tem vários vídeos no YouTube. Então, se você quer conhecer mais sobre economia criativa, também tem o canal do Garimpo de Soluções, que é um projeto ao qual ela é CEO e que eu super indico. Vale a pena conhecer mais desse projeto e dessas ideias, porque ela garimpa ideias criativas por várias partes do mundo e ela fala sobre esses projetos nos cursos e nas palestras que ela realiza. Inclusive, ela já falou sobre a caçambaria em algumas dessas palestras. Trabalhos como o da caçambaria, que vai coletando peças de móveis jogadas nas caçambas da cidade, a partir disso fazem peças únicas, novos móveis, vendem por site, porque é um ateliê onde cada peça acaba sendo completamente exclusiva. É muito interessante, assistam, que com certeza vocês vão gostar e vai ser um diferencial inspirador. Com certeza vai trazer ideias e inspiração para os projetos de vocês.
Então vamos lá, pessoal. Recapitulando. Então a gente viu nessa aula o que é uma empresa criativa, o que é um projeto criativo, né? O conceito do que é um negócio criativo. A gente também falou sobre identificação de demanda, sobre identidade. Espero que vocês tenham compreendido todas essas questões, porque elas fazem bastante diferença na hora de vocês elaborarem os seus projetos culturais, os seus projetos de empresa criativa. Além disso, a gente fez um passo a passo de como chegar até essas questões, né? Então, como elaborar tudo isso? O que é, como é, de quem você precisa, para quando você precisa e o porquê. Lembre-se sempre que o porquê é aquilo que faz a gente acordar cedo nas nossas manhãs, é aquilo que nos motiva, é aquilo que faz a gente abrir mão de outras coisas para conquistar o nosso projeto. É importante lembrar que esse roteiro que eu passei para vocês definirem a empresa criativa de vocês, também é um roteiro para um projeto cultural. Então, muitas pessoas têm dificuldade de escrever um projeto, mas quando vocês forem escrever um projeto, é só vocês se basearem nesse roteiro. Então, o que é, para quando é, tudo isso é a justificativa, o objetivo, o cronograma. São aquelas perguntas que quando a gente vai elaborar um projeto cultural, elas estão lá, mas muitas vezes a gente não sabe responder. Esse roteiro que eu passei para vocês de como formatar a empresa criativa de vocês também é um roteiro para elaboração de um projeto cultural. Nessa aula a gente também falou sobre fontes de receita, maneiras de conseguir recurso para viabilizar cada projeto. Isso também é muito importante e é uma forma de vocês conseguirem tirar o projeto de vocês do papel. Então, com esse resumo, eu espero que vocês tenham compreendido tudo que a gente viu na aula e, claro, eu sempre me coloco à disposição para ajudar nos projetos de todo, porque isso é muito importante. Por mais que eu tenha falado aqui de uma maneira bem explicada o que é cada item, a gente sabe que tem pessoas que têm dificuldade, a gente sabe que tem projetos que têm limitações, então é muito importante você, artista, você que tem um projeto cultural, tentar trazer outros projetos, comunidades ou pessoas que tenham dificuldade em formatar os seus projetos para dentro dos seus. A gente também tem essa função social, a arte, a cultura, ela tem esse papel de construção e de transformação social. Claro que isso também é responsabilidade do governo, né? O governo dá as possibilidades para a gente conseguir recurso, para a gente conseguir captar, para a gente conseguir subsídios para realizar os projetos, mas a gente também tem que ter esse cuidado, essa preocupação em trazer outros projetos para dentro do nosso projeto. É isso, pessoal, eu vou passar agora para vocês algumas dicas que eu acho importantíssimas e que vai fazer diferença na hora de vocês elaborarem os projetos, as empresas e também o propósito de vocês. Primeira dica que eu acho importantíssima e que a gente, artista, tem uma dificuldade de encarar. A gente acha que ganhar dinheiro é errado. A gente tem dificuldade em aceitar a necessidade de ganhar dinheiro com o nosso trabalho. É porque é uma coisa que a gente faz porque gosta, porque sente prazer, e muitas vezes a gente fala, nossa, mas eu vou cobrar por isso que eu gosto tanto de fazer. Fica essa dica pra vocês, aprendam a ter uma relação saudável com o dinheiro de vocês, com aquilo, aprender a cobrar, a precificar. A gente vê também muitas vezes o pessoal não sabendo colocar preço em um trabalho artístico, em um trabalho cultural. Existem vários vídeos no YouTube, vários tutoriais de como precificar. Eu que trabalho com artesanato é um pouco mais fácil, porque a gente tem a questão da mão de obra, do material, então fica um pouco mais simples. Mas quando é um trabalho único e exclusivamente de serviço, que não tem matéria-prima, que não tem uma base para a gente conseguir precificar, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade com isso. Isso é algo importante e que vocês precisam se atentar na hora de fazer o projeto de vocês, na hora de encarar o projeto de vocês, a arte de vocês, como um negócio criativo.
Outra coisa, outra dica que eu acho muito importante é a gente mostrar a cara. Mostrem a cara de vocês. Sempre estejam presentes. Sabe aquela figura do vendedor? De estar ali sempre mandando um e-mail. Quantos e-mails a gente recebe de lojas de roupas, de eletrodomésticos e de tantas coisas que acabam aparecendo na nossa caixa de entrada de e-mails ou pelas redes sociais, enfim, a gente sempre recebe material, conteúdo, promoções de várias coisas. E por que a gente tem tanta dificuldade em mandar e-mail, fazer lá um mailing, mandar e-mail pro pessoal que faz as programações dos SESCs, mandar e-mail para as secretarias de cultura, para quem cuida, gerencia da programação das secretarias de cultura da sua região? Tenha isso como uma obrigação. Toda semana, a cada 15 dias, vai lá, manda um e-mail, fala do seu projeto. Enfim, isso é muito importante, isso faz com que você permaneça ali no radar, né? A hora que a pessoa precisar de alguma coisa com o seu perfil, ela vai lembrar de você. E é isso que vai fazer diferença. Então, tenha esse hábito. Mande e-mails com o material de vocês sempre que possível, falando ali, contando uma novidade, um projeto novo, porque com certeza quando esse agitador cultural, quando esse programador precisar do seu trabalho, precisar de um trabalho semelhante ao seu, ele vai lembrar de você. Outra dica importantíssima é território digital. Aprenda a usar território digital, usar as redes, usar as plataformas que proporcionam projetos online. Isso é uma tendência, mesmo quando acabar a pandemia, isso não vai acabar, e é importante que a gente aprimore isso, para que a gente torne essas relações entre público e artista mais próxima. Então é dominando essas redes que você vai conseguir aí permanecer dentro do mercado. Aprenda a encarar isso como uma nova realidade. É fácil? Não tô dizendo que é. Eu particularmente também tenho as minhas dificuldades em encarar esse novo modelo de vida, mas é necessário. E aproveitar esse novo contato, essa nova forma de fazer arte, de interagir e tentar criar com o seu público uma relação de trazer para os seus projetos aquilo que o seu público quer. Abrir perguntas, formulários, enquetes. Hoje a gente tem várias possibilidades pelo Instagram, pelo Facebook. Com a audiência que vocês têm, perguntar o que eles querem, como eles querem, quais as melhores maneiras, né, para que você consiga construir junto com a sua audiência, porque assim você já tem certeza que você está fazendo algo que vai agradar a todos. E uma outra coisa também que vocês podem usar é tentar esclarecer algumas dúvidas e buscar algumas ajudas com quem já tem projetos consolidados. Pessoas que você já vê que tem um bom engajamento nas redes, que já sabe fazer isso, manda um e-mail, manda uma mensagem, pergunta quais foram as dificuldades que eles tiveram e como eles solucionaram essas dificuldades. Fale das suas dificuldades, isso não tem nada de errado. A gente tem que tá disposto a aprender, né? Às vezes a dar um passinho para trás aí e perguntar e se informar para a partir daí conseguir construir algo novo, algo que agrade, algo que conquiste. Acho que esse é um bom caminho. E dentro desse universo das redes sociais, a gente vê que tem muito conteúdo também que vocês podem buscar na internet para ajudar vocês. Mas eu vou dar mais algumas dicas que pode aí te ajudar na hora de fazer com que o seu projeto cresça e de que você consiga conquistar uma audiência naquilo que você está se propondo a fazer. Então, alguns mecanismos que podem ser usados é você começar a buscar dentro do Instagram, ou do Facebook, ou até mesmo do YouTube, projetos que complementem o seu. Não precisa necessariamente ser a mesma coisa, mas que seja próximo daquilo que você está se propondo a fazer e tentar interagir com essas pessoas, criando ótimos comentários, pegando ali algum pedaço desse conteúdo e elaborando alguma questão
bem formatada, fazendo com que essa pessoa e que a audiência dessa pessoa chegue até você. Então essa é uma possibilidade. Você vai estar ganhando conteúdo, conhecendo mais o trabalho dessa pessoa e também com a possibilidade de ganhar pessoas aí que vão passar a seguir você e acompanhar também o seu trabalho. E outra possibilidade é você também tentar interagir com essas pessoas. Uma pessoa que tem um projeto diferenciado, que complementa o seu, vai lá, manda uma mensagem para ela. Ou então, pega um link de alguma coisa que ela publicou, joga no seu story e faz um comentário gracioso, um comentário que vai chamar a atenção dessa pessoa. Tudo isso faz com que a sua audiência e o seu projeto ganhe maior visibilidade. Claro que eu tô falando isso de uma maneira bem superficial, mas se você buscar na internet formas de engajamento para o Instagram, para o YouTube, para o Facebook, vocês vão encontrar um conteúdo bem diferenciado e que com certeza vai ajudar no projeto de vocês. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela foi uma realização do PROAC Lab. O PROAC Lab ele foi um PROAC específico para a Lei de Emergência Cultural. É importante que vocês saibam que essa lei, que ela foi uma lei proposta pela Benedita da Silva e pela Jandira Fegali, que tinha como principal objetivo tirar o recurso do Fundo Nacional de Cultura, que estava parado lá desde 2018, e dividir para todas as cidades e estados do país. E através dessa lei, fazer com que o setor da cultura voltasse a funcionar, porque o setor da cultura foi o primeiro a parar durante a pandemia, certamente será o último a retornar, e aí foi uma forma que encontraram de fazer com que os artistas conseguissem produzir, criar conteúdo e sobreviver nesse período de pandemia. Então, para concluir essa aula, eu deixo aqui uma reflexão para vocês. Tem muito a ser feito com criatividade, vontade e atitude das pessoas no contexto social, seja na educação, na economia criativa ou nos empreendimentos sociais. E para isso, cada um de nós pode ajudar de alguma forma. Pense como você pode contribuir. Seja criativo, use os seus talentos, compartilhe ideias, apoie projetos, cobre de quem você ajudou a eleger e lute por justiça. Enfim, faça a diferença. E é isso que eu proponho para vocês. Além de pensar no projeto criativo de vocês, também pense na sociedade. Pense em que problema você, a sua arte, o seu talento, a sua criatividade podem ajudar a resolver. Esse foi o projeto Transforme sua arte em economia criativa através do PROAC Lab, edital 42. Quer conversar comigo? Quer conhecer mais sobre o projeto Caçambaria? A gente tem o site, que é o www.caçambaria.com.br, e aí segue os meus contatos também, para que vocês possam entrar em contato comigo e a gente conversar um pouco sobre criatividade, economia criativa, economia circular, enfim. Estou aberta para receber aí o contato de vocês. É isso, gente. Valeu e até a próxima!